Vamos recomeçar então, irmãos. Vamos ler em Apocalipse no capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 11. Apocalipse 12, do 1 ao 11. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é uma profecia que tem uma carga simbólica muito grande e às vezes parece difícil de explicar. O que é essa mulher? O que é esse dragão? O que é esse filho varão? São os 3 personagens principais dessa profecia. Essa mulher, para nós, assim, nós não vamos elaborar muito aqui e entrar na simbologia, que isso levaria muito tempo, né? Mas a mulher, na Escritura, como nós já falamos, ela sempre é um símbolo da igreja. E não somente da igreja, mas é um símbolo do povo de Deus. Porque Israel também era a noiva do Messias, né? O Senhor se referia, quando falava a Israel através dos profetas, como a sua noiva, como a sua desposada. Então, a mulher, ela tem a conotação aqui de ser o povo de Deus. A igreja do Novo Testamento e também a Assembleia do Deserto, a igreja do Antigo Testamento. Aqui nós vemos que ela está vestida do sol, né? O sol é o nosso sol da justiça, é o Senhor, né? A lua e as estrelas falam da luz secundária,
né? E que é, principalmente a lua, né, que recebe luz do sol, que fala da antiga aliança. A antiga aliança, ela é uma luz refletida, ela não é a luz direta ainda, né? Então, assim como o sol ilumina a lua, né, e nós vemos a luz da lua e ela ilumina a noite, né, mas a lua não tem luz direta. A lua não tem iluminação própria, né? Então aqui nós vemos as duas alianças, né? E dessa forma, essa mulher, ela se refere a todo o povo de Deus em todas as eras, todos os filhos de Deus, todos aqueles que nasceram de Deus. É interessante que essa mulher está grávida, está com dores de parto. E aparece então um dragão. Nós sabemos quem é esse dragão. O versículo 9 está explicado. Não tem mistério, né? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Esse dragão é Satanás, né? Ele é grande, vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso aparece mais vezes em Apocalipse. Também não vamos entrar nisso. Isso aí é coisa para bastante tempo, né? Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Nós sabemos aqui pelo versículo 9 que esses aqui são os anjos, né? Assim como o Senhor tem as estrelas, né? E ele diz que são os anjos da igreja, os mensageiros. Aqui nós temos essas estrelas que significam também anjos, mas aqui são anjos reais, os anjos caídos, aqueles que caíram junto com o inimigo e lhe servem hoje aqui neste mundo. Aqui então nós vemos que o dragão arrastou a terça parte dos seus anjos e lançou-os para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É interessante que nós lemos isso aqui, nós vemos que o dragão, ele tem interesse na mulher? Ele está interessado na mulher? Ele está interessado no filho que vai nascer. Tanto que ele fica ali na frente da mulher. Se ele quisesse devorar a mulher, ele devoraria. Mas de alguma forma, aquela mulher lhe interessa. Ele tem interesse em manter aquela mulher. E se nós formos olhar a história do povo de Deus e da igreja, nós vemos como o inimigo de Deus usou aquilo que externamente se chama de igreja ou povo de Deus para os seus próprios propósitos. E é por isso que o inimigo não tem interesse em destruir essa mulher. Mas tem algo dentro dela que ele quer devorar. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Muitos, e se vocês forem ler comentários de Apocalipse, muitos vão dizer que isso aqui é Cristo. Que Cristo nasceu em Belém. Que esta mulher aqui é Maria, que é a mulher das duas alianças, a antiga e a nova. E que quando o Senhor nasceu, Satanás usou Herodes para procurar matar o Senhor Jesus. E houve a matança, a chamada matança dos inocentes, né, como se diz na tradição. O Senhor foi livrado, porque ele foi avisado em sonho, né? José foi avisado em sonho e ele foi para o Egito. Então isso aqui seria uma alusão a esses fatos. Mas é estranho, porque aqui diz que o filho foi arrebatado por Deus para o seu trono. Quando o Senhor foi perseguido por Herodes, ele não foi arrebatado para o céu. Ele ainda voltou do Egito, viveu 33 anos e meio, e depois disso, ele não foi arrebatado, ele foi voluntariamente até a cruz e morreu. E ressuscitou, e aí sim foi exaltado. Então, essa descrição aqui parece que ela não combina
com essa interpretação. E além do mais, aqui nós já estamos em Apocalipse, né? Nós já estamos muito avançados no livro, já aconteceram os selos, já foram abertos 7 selos, já foram tocadas as 7 trombetas, o programa de Deus já está avançando aqui. Por que será que aqui a narrativa de João voltaria lá para o Calvário? Então não faz muito sentido. É por isso que esse filho varão aqui, ele deve ser outra coisa. Para nós não gastarmos muito tempo, se você quiser, você vai ver que a primeira menção desse filho varão está no Salmo 2, versículos de 7 a 9, né? Onde a palavra diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa menção aqui do Salmo 2, versículos 7 a 9, é muito claramente a pessoa do Senhor Jesus. Se nós pegássemos essa menção aqui, nós teríamos que dizer, não, esses autores que estão dizendo isso aqui devem estar certos, porque aqui é o Senhor Jesus, né? Há mais 2 menções, além dessa de Apocalipse 12, que estão no próprio livro de Apocalipse. Uma delas é em Apocalipse 19, de 11 a 6. Vocês sabem aquela cena, né? O céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Basta ler até aqui. Cetro de ferro. Ele as regerá com cetro de ferro. Quem é que rege as nações com cetro de ferro? É o Senhor. É o Senhor Jesus, né? Então aqui nós temos já 2 menções, uma do Salmo e outra de Apocalipse 19, que dizem que esse que vai reger as nações com cetro de ferro é o Senhor. Então lá em Apocalipse 12 nós ficamos assim numa enrascada. Puxa vida, os outros textos da Escritura estão dizendo que esse filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro deve ser o próprio Senhor Jesus. Porque nós temos que ser honestos com as Escrituras, irmãos. Nós não podemos interpretar a Escritura de forma aleatória. Nós não podemos pegar um versículo e dizer, não, esse versículo quer dizer isso. Nós temos que dar o fundamento. Ainda bem que há mais uma menção em Apocalipse, que é Apocalipse 2, 26, 27, que os irmãos já leram, da carta à igreja em Tiatira. O que diz ali? Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqui nós vemos que o vencedor da igreja, ele vai reger as nações com cetro de ferro. Ele terá autoridade sobre as nações e vai regê-las. Então, irmãos, nós vemos que há 2 possibilidades dadas pelas Escrituras. O Senhor regerá, mas nós também. E nós sabemos, a Escritura diz que Ele reinará e nós reinaremos com Ele. Nós vamos participar do seu reino. Então, aqui nós vemos que este filho varão que está aqui em Apocalipse 12, ele nasceu da igreja, porque ele era o vencedor na igreja. E aqui nós vemos a história da igreja novamente contada, no final de tudo. Porque antes nós vimos toda a igreja, nós vimos inclusive a promessa do arrebatamento, naquelas cartas às 7 igrejas. Mas aqui nós vemos o fato do arrebatamento.
O filho varão está sendo formado no seio da igreja em todas as eras. Nós falamos anteriormente que Caleb e Josué são vencedores da antiga aliança. A segunda geração que entrou em Canaã são os vencedores, a coletividade. A mostra que Deus não quer só 1, 2, 3, não, Deus quer uma família de vencedores, uma nação de vencedores. Ao longo de toda a história do testemunho de Deus, da igreja de Deus, esses vencedores foram gerados. Um dia, e esse dia se aproxima, esses vencedores vão ser completados, o número deles vai ser terminado. E o que vai acontecer? Arrebatamento. Serão levados para o Senhor. Para onde? Para a nuvem? Não, para o trono. O filho varão foi arrebatado por Deus até o seu trono. Vai haver um arrebatamento para a nuvem, mas esse já é no meio da tribulação. Novamente, não vamos poder entrar nessa, isso é um assunto grande, né? Mas assim, aqui nós vemos um arrebatamento para o trono. Qual é o fato importante? Deus chama os vencedores. Deus quer que nós sejamos vencedores. O desejo de Deus é que, se possível, nós sejamos como Esmirna, como Filadélfia, uma igreja vencedora. Uma igreja caracterizada por, se não todos, mas uma grande maioria de vencedores. Deus deseja isso para a sua igreja. Por isso que aquelas duas igrejas estão ali. Igrejas ricas, igrejas fiéis. O Senhor deseja que nós sejamos assim. Seja esse o nosso contexto, irmãos, seja um outro contexto de maior dificuldade, de maior oposição, seja qual for, o Senhor está nos chamando para sermos vencedores. A grande questão é que o inimigo sabe que a maneira do Senhor ter a sua igreja é por meio dos vencedores. O Senhor não vai ter a sua igreja por meio de um grande ministério ungido que Ele vai trazer aqui. E esse ministério, essa pessoa, ela vai pregar a palavra, ela vai influenciar e a igreja será vencedora. Deus pode usar um grande ministério, pode. Mas esse grande ministério não será capaz de edificar a igreja do Senhor. É preciso vencedores. E como o inimigo sabe isso mais do que nós, ele tem uma consagração. Ele veio, mandou todos os seus demônios aqui para a terra. E a atividade dos seus demônios é destruir os vencedores. Impedir o caminho dos vencedores. Impedir que eles vençam. Que eles vençam na sua vida individual, na sua vida com o Senhor, em seguida que eles vençam nas suas famílias, e em seguida que haja vitória deles na igreja. Por isso que Ele está aqui, Ele quer nos devorar. Meus irmãos, eu chamo a atenção para isso. No Antigo Testamento, os vencedores se chamam o remanescente fiel. Sempre são esses que pagam o preço. Quem foi que voltou para Jerusalém, para Israel, após 70 anos de cativeiro? Foi um remanescente. O remanescente fiel. Que não havia nenhum motivo para voltar. É loucura. É loucura. Lá em Jerusalém não tem colégio para as minhas crianças. Lá em Jerusalém não tem shopping center, nem supermercado. Aliás, não tem nem estrada. Só tem bandido. Só tem inimigo ao redor. A cidade não tem ruínas. Não, a cidade não tem muralhas, porque está tudo em ruínas. Como é que eu vou ir para lá? Mas e os meus negócios? Vou deixar com alguém aqui? Não vai me mandar o dinheiro. Não.
Eu tenho terras aqui, eu tenho comércio. Ninguém quer voltar. Mas havia um remanescente fiel. No Antigo Testamento é o remanescente. No Novo Testamento são os vencedores. São os que pagam o preço. Eles não pedem reconhecimento. Eles não pedem posição. Eles não pedem primazia. Mas eles sabem que o Senhor sempre vai dar um meio, um lugar, uma maneira de que eles possam viver a sua vida vencedora e encorajar os demais irmãos a serem vencedores. E eles vão fazer isso na simplicidade e na pureza de Cristo, e por meio deles a igreja vencerá. O Senhor terá o seu testemunho. Meus irmãos, esse é o caminho. O inimigo está dedicado contra isso. No entanto, nós sabemos, ele já é um derrotado e ele será finalmente derrotado. Porque o destino deste vencedor é ser elevado ao Senhor em vitória. Então, irmãos, quando os vencedores forem retirados, o inimigo será lançado sobre essa terra e o seu acesso ao céu será vedado. Ele estará concentrado aqui. E por isso é que esse momento será chamado de grande tribulação. Tem um irmão que fala algo muito bonito. Ele diz que os vencedores são arrebatados, eles atravessam o céu, o segundo céu, né? Porque o primeiro céu é esse céu que nós vemos, né? O segundo céu são as regiões espirituais, né? Que é onde hoje habitam principados e potestades nas regiões celestiais. Eles estão até hoje lá. Este segundo céu, ele está antes do terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Quando os vencedores forem arrebatados, eles atravessarão triunfantes o segundo céu, o domínio de Satanás. Por que eles atravessarão? Porque eles já venceram aqui. Eles já venceram em Cristo Jesus, na vitória de Cristo. Então eles atravessam essa região. E quando eles atravessam, em seguida, é expulso o grande dragão e os seus anjos. Por que eles venceram, irmãos? Versículo 11. Temos que terminar com esse versículo 11. Eles, pois, o venceram. Venceram hoje, venceram aqui, nessa vida, por causa do sangue do Cordeiro. Nós podemos pensar que eles venceram porque o Espírito Santo os capacitou com dons, com poder. É claro que o Espírito Santo nos capacita com isso, com dons e com poder, mas eles não venceram por causa disso. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, como nós esquecemos do sangue do Cordeiro? Cada dia que nós levantamos da nossa cama, nós devemos lembrar, nós estamos acordando hoje, colocando os nossos pés no chão aqui do lado da nossa cama, por causa do sangue do Cordeiro. Nós, por causa desse sangue, tal como os judeus lá colocaram o sangue nas portas, cada dia de manhã nós podemos nos gloriar no Senhor e proclamar a realidade do seu sangue que nos limpa de todo pecado, e do seu sangue que nos dá acesso à sua presença, e do seu sangue que não permite que o seu juízo justo caia sobre nós. O sangue do Cordeiro, cada dia, irmãos, cada momento, reivindicando a purificação desse sangue. Que sangue precioso!
Esse sangue derramado é poderoso, é eterno, é o sangue do Cordeiro e é o meio pelo qual nós vencemos. Cada dia, quando nós somos acusados pelos outros, quando nós somos acusados por nós mesmos, quando nós somos acusados pelo inimigo de Deus, por este mundo que nos cerca e nos cobra, meus irmãos, quando isso acontece, nós recorremos ao sangue do Cordeiro, o sangue justificador, o sangue que nos limpa de todo o pecado, o sangue que nos dá acesso à sua presença, o sangue que nos reconcilia, que nos dá amizade, relacionamento com Ele, fresco e novo cada dia. O sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nunca esqueça, irmão, que o Senhor nunca permita que nós esqueçamos desse precioso sangue que é a base da nossa vida. Eles também o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra testemunho no grego é martírio. Testemunho pode ser com palavras que nós dizemos, e muitas vezes deve ser. Mas o testemunho é em vida. A palavra do testemunho, ela tem um lastro que é a nossa vida com o Senhor. A palavra do testemunho, ela sai porque há dentro um relacionamento vivo com o Senhor. E é quase que assim, irmãos, nós oramos, nós temos o hábito de oração, e quanto mais nós oramos, nós vamos aprendendo aquilo que Paulo diz, orai sem cessar, né? Aquele hábito de estar sempre orando, sempre em relacionamento com o Senhor, sempre colocando as coisas diante do Senhor. E se nós crescemos nisso, as nossas palavras para os outros, elas vão ser quase que um desdobramento da nossa oração. Isso é o testemunho. Palavra do testemunho que deram. E por fim, eles o venceram porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui a palavra vida é psique. Não amaram a si mesmos. Não amaram a sua própria alma. Suas preferências, suas vontades, seus sentimentos, emoções, suas ideias, pensamentos, concepções. Eles não amaram isso. Eles amaram o Senhor. E não temeram entregar à morte a sua própria alma, seu próprio eu. Por isso, eles venceram. Por isso, nós podemos vencer. Porque Ele nos deu a sua vida, Ele nos deu o seu sangue, Ele nos deu a sua virtude. E nele, nós somos mais que vencedores. Essa vitória não é para nós. Essa vitória deve se derramar da nossa vida para os outros, para os irmãos, para aqueles que não creem, porque ela é uma vitória para a igreja, para que o Senhor tenha aquela noiva que Ele está buscando, que Ele está edificando hoje. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Tua palavra é tão preciosa. Tua palavra é tão bela, Senhor. É tão insondável, infinita. Senhor, nós te pedimos que Tu nos catives para Ti mesmo por meio da Tua palavra. Senhor, ganha os nossos corações. Senhor, corrige a nossa visão. Dá-nos ver-te, Senhor. Dá-nos ver-te na Tua glória, na Tua majestade. Nós queremos conhecer o nosso Senhor vindo em carne. Nós queremos conhecer a Tua humanidade. Quando vemos a Tua humanidade, nós vemos como deveria ser a nossa humanidade. Mas, Senhor, além da Tua humanidade, nós queremos conhecer a Tua glória.
Nós queremos ver a Tua glória, como Moisés te pediu, Senhor. Nós queremos Te ver na Tua majestade, para que sejamos impactados e possamos Te ver devidamente e ver a Tua vontade, o Teu desejo pela Tua igreja, para vivermos essa vida vencedora. Senhor, a noite já vai alta e o tempo da Tua vinda se aproxima. Nós temos visto as notícias, Senhor, o noticiário, Senhor, as guerras e o que pode acontecer muito em breve. Senhor, Tu estás prestes a chamar a Tua igreja. Então, Senhor, apressa em nós a Tua obra. Apressa-nos também, Senhor. Obtenha aquilo que Tu desejas, Senhor. Alcança aquilo que Tu queres em nossa vida individual, em nossas famílias e na Tua igreja, Senhor, na Tua assembleia. Senhor, nós Te pedimos, Pai, é o nosso privilégio o participar nisso tudo. Não há coisa mais alta nessa vida que possamos desejar, que não seja participar disso. Então, Senhor, anima-nos, encoraja-nos, ilumina-nos, Senhor. Nós Te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Ó Pai. Amém.